Bem-vindo, internauta, este é o Super FC pelo Mundo, isso mesmo, estou de volta, Josias foi para o escanteio, mas continua ao meu lado ele, Menino Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, para variar um pouquinho, começamos na terra da rainha, futebol inglês, Premier League, na tela os resultados, começando com o Crystal Palace perdendo de 2-0 para o líder Arsenal, o vice-líder Liverpool ganhando de 4-1 do West Bromwich, Manchester United ganhou finalmente de 3-2 do Stoke City, Chelsea com o clássico 2-1 contra o Manchester City e Tottenham continua ainda na garra 1-0 contra o Hull City. Pazini, quem segura o Arsenal, Pazini? Crystal Palace que não vai ser, mas quem segura, Pazini? Vai lá. Ninguém conseguindo segurar por enquanto, né? O Arsenal começa com tudo, líder do campeonato, 22 pontos. Nesse jogo, destaque para o Giroud. De novo, ele marcou gol. Incrível começo de campeonato do atacante francês. São 5 no campeonato inglês. Arsenal que teve o Ozil e o Cazorla jogando juntos, fazendo uma boa dupla no meio-campo com o Ramsey, que continua vivendo uma boa temporada. E ali, outra surpresa, Liverpool, 4-1 do West Bromwich, que é um time até bom, né, Pazini? É bom, tem alguns bons jogadores, time para ficar entre os 10 primeiros ali do campeonato inglês. O Liverpool vence, continua na cola do Arsenal, tem 20 pontos contra 22 dos Gunners. Destaque para o Luizito Soares, marcou 3 gols, o hat-trick dele no campeonato inglês mais uma vez, é a 4ª vez, a primeira vez em Anfield Road, na casa do Liverpool. Luiz Soares que tem a marca de 36 gols nos últimos 46 jogos do Liverpool e que tem um fator interessante o Liverpool nessa temporada. A dupla de ataque Soares e Sturridge marcaram 14 dos 17 gols do time. Todos os gols passam por eles praticamente. Diria que o Sturridge daria certo em algum lugar, né, Pazini? Tão certo assim. Manchester United recuperando ali, Moyes, por enquanto, tá pegando aí do jeito, né, Pazini? Tá pegando do jeito, né? Mas o Manchester aos poucos ali vai crescendo, né? O Kagawa no meio-campo tem feito diferença. Foi titular nos últimos 2 jogos, o Manchester United venceu os 2. Nesse jogo, Rooney e Van Persie definindo e o Chicharito Hernández, o atacante mexicano, Hernández marcando o gol ali no final da partida para dar a vitória de virada para o Manchester United. Só que o Manchester não fez um bom jogo como fez contra a Real Sociedad, mas é natural, o time está bem estável nesse começo de campeonato, tende a crescer porque o Moyes vai percebendo como armar melhor o time com o Kagawa, Rooney, Januzaj também e com o Rob Van Persie lá na frente. No palhinho do Tottenham antes de embolar o clássico entre Chelsea e Manchester City. O Tottenham conseguiu uma boa vitória, não fez uma grande partida, ao contrário dos últimos jogos. Teve até o Eriksen no banco de reservas, ele fez falta na armação de jogadas, mas o time teve o Paulinho jogando bem mais uma vez e o gol do Soldado, atacante espanhol, marcando de pênalti mais uma vez, dando a vitória aos Spurs, que também estão ali no pelotão de cima, brigando pela liderança. Outro que tá ali em cima, Pazini e Chelsea, incomodando o Arsenal, sei que tem jeito, o Arsenal tá com uma vantagem até boa, 2-1 em cima do City, uma vitória bem importante, né, menino? Vitória muito importante, a equipe do Chelsea conseguindo uma vitória vital no clássico contra o Manchester United, num jogo ali de 6 pontos, contra o Manchester City, perdão, o Manchester City que fez ali um jogo muito bom no segundo tempo principalmente. Primeiro tempo alternou alguns momentos de instabilidade. No geral, o jogo foi equilibrado, as duas equipes alternaram momentos de domínio. Quem merecia mais a vitória era justamente o Chelsea, que criou mais chances de gol e conseguiu no finalzinho ali, numa falha bizarra do Nastasic junto com o Joe Hart. Um deixou para o outro deixou para um. O Fernando Torres aproveitou e o Torres que foi o cara do jogo, né? Tem muita zoeira em relação ao Torres por conta do jejum de gols que ele já viveu lá na Inglaterra, mas nos últimos jogos ele foi muito bem, né? Marcou 2 gols pela Champions League no meio de semana passado e contra o Manchester City deu assistência para o primeiro gol e marcou o gol da vitória dos Blues de Londres, que estão bem no campeonato, a 2 pontos do Arsenal, também brigando ali em cima. O Manchester City fica para trás, mas é começo de campeonato, ainda pode conseguir sim, tá na briga pelo título ainda. Zoeira acontece lá fora, que dentro da redação também, né? Não vou em nem todos citar os nomes, lugares, né? Não vou citar nomes, mas passando então para o alemão, como você já sabe, tem essa sequência inglês. Alemão, outro ótimo campeonato também, resultados na tela, porque tivemos o clássico Borussia Dortmund ganhando de 3-1 do Schalke, Bayern de Munique 3-2 contra o Hertha Berlim, Leverkusen 2-1 contra o Augsburg, Hannover perdendo do Hoffenheim 4-1 e Borussia Mönchengladbach dando de 4-1 também do Eintracht Frankfurt. Pazini vai para o clássico, começando no melhor, vai lá. É o grande clássico do futebol alemão, a maior rivalidade da Alemanha, uma vitória justíssima do Borussia Dortmund que foi superior em relação ao Schalke durante toda a partida. O meio-campo produziu mais, a bola chegou no ataque para o Lewandowski finalizar
e o time foi muito superior. O Marcos jogou muita bola, o Mkhitaryan deu 2 assistências e participou do primeiro gol também. O Aubameyang marcou gol, o Kuba entrou bem no jogo. E o destaque também para o Nuri Sahin, né, que marcou um golaço, está finalmente próximo daquele Nuri Sahin, da primeira passagem dele pelo Borussia Dortmund, porque depois no Real Madrid, no Liverpool, ele caiu muito de produção em relação ao que tinha apresentado no time aurinegro. O Borussia Dortmund iguala o seu melhor início de campeonato alemão, que foi na temporada 2011, 2012, e tem o melhor ataque da Bundesliga, com 25 gols, ao lado do Hoffenheim, que tem 25 também, a gente vai falar daqui a pouquinho. O Schalke fica ali abaixo da zona de classificação às competições europeias, mas está na briga também, o time é muito bom, mas nesse jogo teve alguns problemas na escalação. O Max Meyer, que até entrou bem no jogo, marcou gol, começou no banco de reservas, Kevin Prince Boateng não rendeu bem, o Draxler sobrecarregado no meio-campo e a bola não chegou no Salah. O atacante húngaro não finalizou uma bola ao gol no clássico inteiro. Beleza. Agora Bayern de Munique, torcedor atleticano, fique ligado, porque Bayern foi meio instável, né, Fazini, mas ganhou. Isso é o que importa. Lá na Alemanha, vai lá 3-2 contra o Hertha dele. Mantém a invencibilidade, é o único time invicto na Bundesliga nesse começo de temporada e teve a vitória no jogo aéreo, né? O time não teve aquela movimentação característica, não fez uma boa partida, foi o pior jogo do Bayern de Munique na temporada até aqui, o meio-campo rendendo pouca movimentação e pouca jogada individual também. O Ribéry e o Robben pelas pontas não criaram muito. Só que aí o Bayern resolveu no jogo aéreo, né? O Mandzukic marcou 2 gols, chegou a 7 na Bundesliga, é um dos artilheiros do campeonato. E o Götze, né? Ele baixinho ali, marcou gol de cabeça também. Mas prova, né? Mais uma vez que está num bom momento. Foi muito bem no Bayern, marcando gol e dando assistência nos últimos 3 jogos, mostrando que merece um lugar no time. Agora, Pazini, aquela rapidinha do alemão, vitórias de Leverkusen, Hoffenheim e Gladbach. Bayer Leverkusen conseguindo mais uma vitória, venceu o Augsburg por 2-1, mantém ali, continua no terceiro lugar, mesma pontuação que o Borussia Dortmund, a 1 ponto só do Bayern de Munique. É o melhor começo de temporada da história do Bayer Leverkusen, só que não dá para imaginar que o Leverkusen, né, como tem esse apelido porque nunca ganha nada lá no futebol alemão, vai conseguir acabar com o jejum dessa vez, né? Porque o Dortmund e o Bayern são times muito mais fortes do que o Leverkusen. O destaque também é que aquele jogo do gol fantasma do Kiesling contra o Hoffenheim não vai ser remarcado, um absurda escolha da Federação Alemã. E os outros destaques ali, o Gladbach com uma boa vitória, está na zona de classificação à Champions League, é um dos times que vai lutar por esse 4º lugar. É uma equipe boa, com bons jogadores. E o Hoffenheim vencendo com show de brasileiro. Roberto Firmino, que é um jogador desconhecido aqui no Brasil, mas já está algumas temporadas bem no futebol alemão, marcou 2 gols, foi a estrela do time. E é um dos artilheiros do campeonato alemão também, com 7 gols, ao lado do Mandzukic, do Ibisevic e do Stuttgart também. Vamos então para a Espanha, o campeonato de 3 times apenas. Brincadeira, já o Pazini fala. Resultados na tela, começando com Barcelona ganhando o clássico maior de todos. Barcelona 2-1 em cima do Real Madrid. Atlético de Madrid 5-0 contra o Betis. E aí sim, quem tá brigando lá em cima, Vila Real 4-1, surpreendendo Pazini. Começando, deixando os brincadeiros de lado, começando o clássico 2-1, gol de Neymar. Estreia boa do Neymar em clássico, né, Pazini? O primeiro clássico dele ele foi decisivo, né? Foi o cara do jogo ao lado do Iniesta. O Neymar deu assistência para o golaço do Alexis Sánchez, cobertura, e marcou o gol ali depois de uma jogada sensacional do Iniesta, que fez um partidaço também. Para mim, o Iniesta foi o homem do jogo depois do Neymar. Os dois jogaram bola demais. O Barcelona consegue uma vitória importantíssima no clássico, abre 6 pontos de vantagem para o Real Madrid já nesse começo de campeonato, e segue na frente ali do Atlético de Madrid, que vem logo atrás, Atlético que tem 1 ponto a menos que a equipe catalã. O clássico foi decidido aí muito em função do Barcelona melhor organizado. O Barcelona teve o esquema tático natural, teve o Xavi com Iniesta no meio-campo. A única modificação foi que o Messi foi para a direita nessa partida, ao invés de jogar com liberdade ali flutuando como falso 9. O Fábregas fez essa função com o Neymar pela esquerda. Do outro lado, o Ancelotti mudou o Real Madrid inteiro, foi impressionante. O Khedira atuou no meio-campo, mas com o Sérgio Ramos como primeiro volante, o Bale foi centroavante. E aí o time do Real Madrid caiu muito de produção, só deu o Barcelona ao longo do jogo inteiro praticamente. O Real só teve 2 oportunidades, mas que não foram nem tão claras assim. O Barcelona, por outro lado, dominou o jogo, criou mais chances, poderia ter sido até uma goleada se o Messi e o Fábregas tivessem jogado a bola que normalmente jogam, porque atuaram abaixo das expectativas.
Só para fechar um detalhe do Bale aí, o Florentino Pérez está forçando o Bale para o Carlo Ancelotti. Ele claramente não está 100% fisicamente, não tem condições de jogo ainda, mas está atuando aí como titular em algumas partidas por imposição da diretoria por conta dos 100 milhões de euros que foram investidos nele. E isso aí vai acabar queimando o Bale, como já está queimando atualmente por conta desse alto investimento que tem, ele não correspondendo dentro de campo, mas é a situação. Não tem que ser titular ainda do Real Madrid, não está pronto nem física nem taticamente. Ninguém mandou pagar tanto assim, Florentino. Fica agora com Atlético de Madrid, rapidinho, Pazini, e já emenda no Vila Real também. Vai lá. Vila Real fazendo uma belíssima partida, vencendo fácil o Valência e com grande atuação do Giovanni dos Santos. O meio mexicano marcou 2 gols, um deles um golaço. Vila Real está na zona de classificação à Champions League, só a 2 pontos do Real Madrid, que é o terceiro colocado. O Atlético de Madrid, que é o principal adversário atualmente do Barcelona, né? Quem diria isso antes do começo da temporada, fez um 5-0 fenomenal para cima do Betis. Grande atuação do Davi Villa, 2 gols e uma assistência, do Diego Costa também, que marcou gol, e do Oliver Torres, menino ali que estreou como titular com a camisa do Atlético de Madrid, marcou gol logo com 13 segundos de jogo, mostrando muita estrela e jogando muito bem. O Oliver Torres, que tem uma história curiosa, ele tem esse nome em homenagem ao Tsubasa, aquele do desenho mesmo ali, o Oliver Tsubasa, o pai dele deu esse nome a ele em homenagem ao craque do desenho japonês. Que não, né? Vamos agora então para a Itália. Resultados na tela, rapidinho, hein, Pazini? Eu falo o resultado, depois você bate bola. Começando então, Inter 4-2 contra o Verona, Napoli 2-0 em cima do Torino, Fiorentina ganhando 2-1 contra o Chievo fora de casa, Juventus 2-0 contra o Genoa, Parma ganhando de 3-2 do Milan, Lazio 2-0 contra o Cagliari e a Roma 100%, que beleza, 1-0 em cima da Udinese. Pazini, Inter e Verona, vai lá. A Inter conseguindo uma boa vitória, Cambiasso e Palácio foram os destaques do jogo. O detalhe é para o Verona. O Luca Toni deu 2 assistências. Para quem fala que o Luca Toni só marca gol e também da assistência, é um craque de fato. Meu Torino perdendo pro Napoli, vai lá. O Torino é um time bem mediano mesmo. Tem um Certi ali, mas é um time bem mediano. A grande vitória do Napoli. O Napoli dominou o jogo inteiro, massacrou o Torino. Foi só 2-0 porque o time perdeu muitos gols. Destaque por Higuaín, 2 gols de pênalti, marcou os tentos da vitória napolitana. Tá indo muito bem o Higuaín lá, Fiorentina 2-1, apertado, né, Pazini? Apertado, o bom time da Fiorentina vence, assim como a Inter está ali na zona de classificação da Liga Europa, brigando por algo mais. A Fiorentina já mostrou naquela vitória para a Juventus, pelo time e elenco que tem condições disso. O destaque do jogo foi Quadrado, marcou 2 gols com 2 assistências do Rossi. Então o Milan vai lá, segura o Barcelona e perde pro Parma. O Kaká poupado, ficou no banco, entrou só no segundo tempo, o Montari foi poupado também, o El Shaarawy desfalcou o time, mas não tem desculpa, né? O Milan é muito mais time, mais investimento, mais camisa, estava com Montolivo, Balotelli em campo também e tinha o Poli também. Apesar disso, não fez um grande jogo, vitória do Parma com direito a gol do Cassano, e o Milan começa muito mal o campeonato italiano, 12ª posição, mas é aquela história, né? Na última temporada começou assim também e se recuperou. A questão é que dessa vez o buraco é mais embaixo, né? Tem a Roma começando muito bem, Juventus e Napoli muito fortes, a Inter mostrando força, a Fiorentina também. Dessa vez pode ser que o Milan não consiga uma recuperação tão incrível como foi na última temporada. Tá bem, mas entanto a Lazio 2-0. Fim do jejum de 3 jogos sem vitórias, gol do Klose, o Hernanes não atuou nessa partida. E a Várzea, Roma 1-0, Pazini, 100%, como é que você me explica isso? A Roma está jogando muita bola, né? 9 vitórias em 9 jogos, iguala a melhor sequência, né, de início de campeonato italiano da história, que foi da Juventus em 2005-2006, com 9 vitórias seguidas. Tem o melhor ataque da competição com 23 gols e a melhor defesa da competição e da Europa. Só sofreu 1 gol em 9 jogos a Roma. E nesse jogo era aquela partida que era para tudo ter dado errado. A Roma pegando a Udinese fora de casa, o Udinese não perdia desde setembro de 2012, ficou com 1 a menos no segundo tempo, quando o Maicon foi expulso, mas conseguiu a vitória com o gol do Bradley, volante norte-americano, que entrou no segundo tempo. A equipe da Roma, contudo, mereceu a vitória, porque criou mais chances de gol, fez um jogo muito parelho com a Udinese, apesar das dificuldades fora de casa, e lembrando que não tinha nem o Totti, nem o Gervinho. A Roma começa muito bem, pelos próximos adversários fáceis que vai ter aí, pega o Chievo, que é o lanterna, por exemplo, tem tudo para manter essa pegada. E o detalhe, né, o que melhorou a Roma foi o sistema defensivo, né? O meio campo e ataque a gente citava na última temporada que era muito bom, tinha jogadores talentosos e contratou bem para essa. A questão é que a defesa era uma várzea, nessa temporada está funcionando muito bem, né? O Rudi Garcia
corrigiu o sistema defensivo e é incrível, né? Porque a defesa é o Castan com o Benatia, mas está funcionando bem a Roma. Castan, gente. Castan tá fazendo um campeonato italiano. Incrível. Fechando Itália, indo para o milionário e triste campeonato francês. Agora o bem feito vai para o PSG. Resultados na tela, porque tivemos Mônaco 2-1 contra o Lyon e o Saint-Étienne 2-2 contra o milionário PSG. Pazini em bola e acaba com esse negócio. Vai lá. A equipe do Mônaco conseguindo vencer o Lyon por 2-1. O destaque do jogo foi o Falcão Garcia, que marcou o gol da vitória da equipe do Mônaco. O Mônaco segue na liderança ali junto com o PSG agora, né? Continua, na verdade, porque recuperou os 2 pontos de desvantagem que tinha, são os 2 únicos invictos no campeonato. O PSG ficou no empate com o Saint-Étienne num episódio que foi considerado pela imprensa francesa como o maior assalto da história do futebol francês, porque o PSG estava perdendo o jogo, jogando muito mal mesmo, bem abaixo das expectativas, e aí teve uma expulsão de um zagueiro do Saint-Étienne, o Lemonnier. O Lemonnier levou uma cotovelada do Lavezzi, saiu de campo com o rosto sangrando, mas ele que foi expulso. O Lavezzi continuou em campo. E aí o PSG, com um jogador a mais, conseguiu um empate nos minutos finais do jogo e se manteve na liderança do campeonato. Milionário e triste campeonato francês. Fim dele. Para fechar, Bernard fazendo uma ótima partida lá na Ucrânia. Resultado na tela e o Pazini explica porque o Shakhtar Donetsk ganhou do Zorya Luhansk. Falei certo, Pazini? Maravilhoso, Maravilhoso. 2 assistências e um gol do menino Bernard. Vai lá para fechar o pelo mundo, Pazini. Jogando muito bem o Bernard, chegou à marca de 7 assistências no campeonato ucraniano. É o vice-líder de assistência do campeonato, só está atrás do Rotan, do Dnipro, que tem 8 assistências. Resultado importantíssimo para o Shakhtar. Agora está na 2ª posição, a 1 ponto só do Metalist, do Diego Souza e do Cleiton Xavier. A questão é que o Metalist tem um jogo a menos que o Shakhtar ainda para fazer. A diferença faz a diferença, né, Pazini? Tem confronto direto ainda, né? Tem confronto direto ainda. Então, já agradeço o menino Pazini pelas ótimas informações, mas antes, acesse www.superfc.com.br, clique na TV, tem vários programas super legais, como Revista Super TV, isso mesmo, não esqueci de vocês. Muito obrigado, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo Internet. Então, é isso mesmo, aqui junto com o Pazini, despeço. Tchau, tchau.